Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E nós estamos aí no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde cada domingo nós refletimos na liturgia da palavra. E hoje estamos aí no quarto domingo da Quaresma, no ano B, o domingo conhecido como Domingo da Alegria. O domingo onde a igreja celebra, podemos assim dizer, já parcialmente, a vitória de Cristo na cruz, né? A vitória de Cristo contra todo o pecado da raça humana no madeiro. E hoje nós iremos refletir a respeito desta alegria. Na primeira leitura de hoje, extraída do segundo livro de Crônicas, o Senhor fala que todos os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes e o povo, multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. E por conta disso, por consequência dessas abominações, dessas práticas abomináveis, imitando as nações pagãs, acabou que o povo foi levado cativo para a Babilônia. E depois o Senhor recorda, o Senhor lembra da sua misericórdia, O Senhor é misericordioso e deseja trazer de volta o seu povo para a sua terra, para Jerusalém. E no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo, que o Senhor seu Deus esteja com ele e que se ponha a caminho. Então aqui o Senhor declara, de maneira muito forte, por meio de Ciro, a sua misericórdia. Deus se compadece do seu povo que sofria barbaridades na terra do cativeiro, na Babilônia, e que sofria muito, porque se pedia do povo a alegria sem que o povo a tivesse, se pedia do povo cânticos de festa sem que o povo pudesse cantar. É isso que o salmista vem nos falar no salmo de hoje, o salmo responsorial, o salmo 133. Ele diz, a resposta do salmo é: que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. É o Senhor dizendo que não se esqueceria jamais de Jerusalém. E tudo aquilo que aconteceu, citado na primeira leitura de hoje, o povo que se rebela contra Deus, o povo que passa a praticar abominações, o povo que começa a viver como nações pagãs, acaba sendo deportada para o cativeiro, mas o Senhor se lembra do seu povo, dá-lhe o perdão e faz com que um rei estrangeiro, Ciro, um rei persa, traga o seu povo de volta, para a sua cidade, para o seu país, para a sua terra natal. E antes que isso aconteça, o povo era, vamos dizer assim, motivado, o povo era escarnecido e se pedia que o povo cantasse. E o salmista diz para nós: junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali, pendurávamos nossas harpas. Veja, a tristeza do cativeiro era tão grande que eles penduravam as harpas sem motivação alguma para cantar. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza.
Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Os guardas ficavam exigindo que o povo de Israel cantasse um cântico feliz. Israel era conhecida pelos seus cânticos de louvores. E eles pediam: cantai hoje para nós um cântico de Sião. E ali o povo respondia: como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão, que se coloque a minha língua e se prenda ao céu da boca, que se cole a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém minha grande alegria. Então veja, Jerusalém é a grande alegria do Senhor. E por esse motivo se pedia para que se cantasse um cântico na Babilônia, à beira dos rios, e o povo que estava exilado não tinha alegria. Só que o Senhor fez a alegria acontecer. Assim como o povo foi infiel e foi deportado para o cativeiro, o Senhor se lembra de Jerusalém, como o salmista diz, como havemos de cantar os cânticos do Senhor. E lá, mais à frente, ele diz: se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão, que se cole a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar. Então o Senhor se lembra de Jerusalém. E o Senhor se lembra de Jerusalém não somente para, por meio de Ciro, tirá-la da deportação, tirá-la do cativeiro. Mas o Senhor se lembra de Jerusalém agora numa perspectiva ainda maior, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isto que o apóstolo Paulo vem dizer na segunda leitura de hoje, que é a extraída da carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo do 4 ao 10. Irmãos, Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós a pratiquemos. Então, alguém pode até pegar essa segunda leitura e dizer: está aqui, nós somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça mediante a fé e não pelas obras. Paulo está dizendo: não somos salvos pelas obras, então não precisamos de obras. Paulo aqui está condenando, antes mesmo de Pelágio se levantar, mas a doutrina pelagiana que os gnósticos já havia introduzido no seio da igreja em muitos lugares. Ou seja, ser salvo por conhecimento. Ou seja, eles eram salvos por eles mesmos, não era Deus que os salvava, mas eles eram salvos porque eles tinham um conhecimento, um conhecimento que nem todo mundo recebia, mas eles tinham esse conhecimento e por isso eles eram salvos. Ou seja, é a mesma coisa que a fé pelagiana, a doutrina pelagiana, ser salvo pelos próprios méritos. Nós não somos salvos pelos nossos próprios méritos. Nós somos salvos pelos méritos da cruz de Cristo. Nós somos salvos mediante os méritos do Calvário. E é isso que o próprio Jesus diz aqui, a Nicodemos e também para mim e para você. Naquele tempo, evangelho de hoje, evangelho de São João, capítulo 3, versículo do 14 ao 21.
né? Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Então esse crer aqui que o Senhor está dizendo a Nicodemos não é somente ficar sentadinho parcialmente e crer. Veja o que ele diz: todo aquele que nele crê tem a vida eterna, pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Então veja, crer e ser salvo. Porém, aquele que crê, que diz que crê, mas não pratica a vontade do Senhor, ou seja, não realiza as obras da fé e pela fé, não será salvo. Por isso ele diz: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas aquele que age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. E nós podemos ver quando Jesus fala para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito. Olha, quem não nascer da água e do Espírito. É necessário crer, mas é necessário também ser batizado. Ide por todo o mundo e fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou como está em Marcos, capítulo 16, 16. Ide por todo o mundo e fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Esse crê e for batizado será salvo. Então, necessário é crer, mas também necessário é cumprir os mandamentos do Senhor. E o primeiro mandamento é crer e ser batizado. Quem não crer e não for batizado não será salvo. Apesar que o Senhor tem aí meios para salvar alguns pelas vias extraordinárias. A via ordinária é por meio dos sacramentos, principalmente o sacramento do batismo e depois os demais sacramentos. Mas existem as vias extraordinárias, como por exemplo, o bom ladrão na cruz. O bom ladrão na cruz creu no Senhor Jesus, mas Jesus não disse: olha, desce daí, vamos ser batizados. Jesus não mandou ele descer da cruz para batizar. Apenas ele creu, mas não somente creu, ele praticou uma boa ação. E qual foi a sua boa ação? A ação de misericórdia, né? Aquilo que a igreja chama de as práticas de misericórdia. Primeiro, defendendo Jesus na cruz, mesmo que Jesus não dependesse, né, da defesa do bom ladrão, e declarando para Jesus publicamente, ou melhor dizendo, declarando publicamente para todos que estavam ali a fé em Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz: se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo, tu e a tua casa. Então, meus amados irmãos, é um conjunto. Não pensemos nós numa fé pelagiana, uma fé que se salva pela obra somente. E não pensamos também numa fé luterana, que nos salvamos apenas em crer, somente crer. Vai muito além. Nós nos salvamos, ou melhor, Deus nos salva mediante a fé pelas obras. Mediante a graça segundo a fé. E essa fé
ela é como que uma moleta. Já falei muito disso aqui no meu canal. Ela é como uma moleta. Basta você ler a carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 24. O homem é salvo pelas obras e não somente pela fé. São Tiago diz isso e deixa muito claro. Eu vou até ler como está aqui em São Tiago. São Tiago diz assim, né? Carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 24. Vês que o homem é justificado, ou seja, salvo. Vês que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, será que a Sagrada Escritura estaria se contradizendo? Não. A Sagrada Escritura não está se contradizendo. Ao contrário, Tiago está explicando aquilo que o apóstolo Paulo fala mediante a graça, pela fé. O homem é salvo pela graça, mediante a fé. Tiago explica isso, porque as mesmas dúvidas que surgiu no pelagianismo, a mesma dúvida que surgiu no luteranismo e, consequentemente, no protestantismo, Tiago teve na sua comunidade essas mesmas dúvidas. O homem é salvo somente por crer? Tiago vai explicar. O homem é salvo, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E ele até dá o exemplo de Abraão e de Raabe. Leia o capítulo 2 da carta de São Tiago e você vai compreender isso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a graça da felicidade deste quarto domingo, o domingo da alegria, o domingo em que nós contemplamos a misericórdia do Senhor e a sua redenção de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe. Vamos ajudar a evangelizar.